Nem só de notícia ruim vive o Corinthians e o corintiano, né? Também vivemos de notícias horríveis, né? Cara, Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians. Eu não sei qual universo paralelo isso faz sentido, porque pra mim ainda não caiu a ficha, não tem lógica alguma. É uma contratação que parece que o scout que foi feito não foi feito, né? Parece que só viram quem tá livre no mercado brasileiro e, e contrataram. Simples, né? Que o Dorival tava fazendo um mau trabalho. Vamos, do título da Supercopa contra o Flamengo em Brasília, que parecia, né, que o time ia vir com. Você tá pegando reflexo bem aqui na. Deixa eu tirar o óculos. Que parecia que o time ia ter ali uma forma de jogar e entregar mais que o ano passado, né? Porque o time veio, acabou de ser campeão da Copa do Brasil, ganha do Flamengo, que é o atual campeão, era o atual campeão, ainda é, né? Da Libertadores, que ficou isso aqui de ganhar um Mundial. Né? Chegou aí pros pênaltis contra o PSG. Então eu fiquei iludido. Eu falei, cara, esse time esse ano vai ter entrosamento, né? Porque tá o mesmo elenco, o mesmo técnico, vai continuar um trabalho bom e vai ser um time melhor que o ano passado. Então talvez esse time vai poder brigar por Libertadores. E assim, eu me iludi nessa parte porque o Dorival, nas últimas vezes que jogou em Copa, ele ganhou. Então é o cara que ganhou as últimas três Copas do Brasil: Corinthians, São Paulo e Flamengo. Ganhou Libertadores com o Flamengo. E nos brasileiros não ia tão bem. Né? Eu já tinha essa ressalva com o Dorival, que sempre em brasileiro ele poupava quando precisava. Só que esse ano não é que ele poupou, cara, o time não tava bem. Então parecia que as ideias dele já não estavam entrando na cabeça dos jogadores, os jogadores já não estavam entregando o que entregavam. Talvez por querer derrubar o técnico, né? Que sabemos que, por mais que os jogadores falam que isso não existe, existe. Né? Dá pra ver quando o jogador vai pra uma dividida. Talvez também por ser ano de Copa do Mundo, talvez alguns jogadores estão com medo de. Né? Não sei se faz sentido também, estão com medo de acabar se lesionando. E acabou sendo demitido. Eu acho que normal, não estava fazendo um bom trabalho, então tinha mesmo que ser demitido. Não dava para continuar com o Dorival da forma que estava sendo. Só que daí você vai de Dorival pra Diniz, cara, você dá um retrocesso no seu time. Porque vamos pegar os trabalhos dos dois, os trabalhos recentes. Os dois ganharam Libertadores, só que um ganhou Libertadores e deu 2 meses. O time entrou em colapso. O Fluminense, depois que ganha Libertadores ali com o Diniz, cara, entra em colapso. O time 2 meses depois, o Diniz é mandado embora, vai pro Vasco. Não faz um bom trabalho também. O Dorival é, ganhou ali a Libertadores, não foi demitido, pediu a conta, mas mais porque o Marcos Braz na época não queria que ele fosse o técnico do Flamengo. Então não é que ele achava que o trabalho do Dorival era ruim, é que ele não queria. O Dorival não era o técnico que ele queria para ele, né? Acabou trocando, não foi bem, né? Então o Flamengo também demorou um pouco a se achar desde a saída do Dorival. Se achou com o Felipe Luiz, que já que chegou a sair também, mas isso não importa pro vídeo. Só que em questão de qualidade, de saber não gerir um elenco, mas ter mais versatilidade na forma de jogar, eu acho que o Dorival é melhor que o Diniz. Você vai para um técnico que em poucos meses todos os times sabem como jogar contra ele. É sempre o mesmo roteiro. Começa bem, vale 1 mês, 2 meses bem, depois perde os jogadores. Todo mundo fala que gosta do trabalho dele, mas não dura. É um trabalho que não dura. Ele não se acha, ou ele é 8 ou 80. Então você vai ter ali saída de bola com os pés. Cara, o Hugo não é um goleiro para saída de bola. Não é esse goleiro. Por mais que o meio campo
tem qualidade pra seguir o que ele fala. Eu acho que tem qualidade pra seguir ali o estilo de jogo dele com Garro, Memphis e Bidon. Acho que são jogadores que têm uma qualidade ali no passe rápido, né? Por mais que o Garro tem que ser cobrado esse ano, né? Vamos também falar de jogadores, por mais que o Derival não estava bem. Garro não entregou nada esse ano. Parece que ainda não voltou a jogar futebol desde o lamentável acidente que aconteceu. Tem, de vez em quando tem ali um lapso, mas ou pega a bola, dá uma corridinha, toca pro lado, ou ele mesmo se marca. Cara, você vai assistir o jogo do Corinthians, o Garro tá entre os zagueiros. Não tem lógica isso aí. Ele pede a bola vem mascada, os zagueiros dão um bote fácil nele, ele reclama com quem deu o passe pra ele. Você tem Alan, que, pô, não devia nem estar no time mais, depois do que ele fez ali na derrota do Corinthians. Já tinha que ter sido mandado embora na hora. É isso, né? Nessa semana tem Libertadores, um campeonato que o Corinthians não tem história, não tem tradição. Tem história, né? Não tem tradição. O único ano que foi bem foi o ano que foi campeão em 2012, 2011, 12. É, é. Só que tirando isso, é um campeonato que sempre o time vai mal. E dessa vez que eu pensei que iria bem com o técnico copeiro, que era o Dorival, por mais que faz sentido ter mandado ele embora, vou ser justo, não tinha que ter mandado embora. Começou um trabalho mal, agora vem com o Diniz que eu não confio. Aquela Libertadores do Diniz com o Fluminense, cara, foi algo pontual na carreira dele. Não é algo que vai acontecer direto e não é algo que você olha e fala, cara, vai acontecer de novo. Não. Foi algo que ninguém explica. Vamos ser sinceros, ninguém explica isso que aconteceu. E o Corinthians agora que tem um time com alguns jogadores europeus. O Memphis ainda é um dos principais jogadores da Holanda. Por que recorre a um técnico brasileiro? É uma das dúvidas que eu mais tenho sobre a contratação de Diniz. Por que recorrer a um técnico brasileiro? Será que o time do Corinthians hoje não tem a capacidade de ir atrás de um técnico estrangeiro? Que qual que era você via todo mundo falando qual que eram as opções, era todos os técnicos que atuavam aqui no Brasil. Ou era Tite, que por mais que eu seja muito fã do Tite, é o maior técnico da história do Corinthians, na minha opinião. As cagadas na cabeça do torcedor que ele deu nas recusas de convite, ter ido Cruzeiro, ter ido Flamengo, sempre ter deixado o Corinthians de lado, fez eu não querer o Tite no Corinthians. E o Tite tá numa fase que, depois desse segundo ciclo dele na Copa, ele se perdeu. Eu não sei o que aconteceu ali na cabeça dele, ele não tá bem. Como técnico, ele nada tá dando certo mais. Desde ali daquele pênalti que ele não coloca o Neymar para bater contra a Croácia, o Brasil é eliminado sem o melhor batedor de pênalti bater, o Tite não tá bem. O Dorival hoje no Brasil é melhor que o Tite, por mais que o Tite em algum momento tem que voltar pro Corinthians. Eu tenho que falar isso, mesmo que seja pra cair essa mística, né? Porque quando o Tite ganha a Libertadores, não é que ele não é um Jorge Jesus ali pro Flamengo, que teve aquele ano incrível em 19 e nunca mais voltou. O Tite é diferente, ele teve aquele ano incrível, que ganhou Brasileiro, Libertadores, Mundial. Depois ele volta em 15 e ganha o Brasileiro também, jogando muito bem, jogando muito bonito. Então ele é um cara que as duas últimas passagens dele pro Corinthians é incrível. Depois deixando o auxiliar dele, né, o Carille, sendo campeão em 17. Foi em 17, fazendo aquele primeiro turno incrível. Depois também, todo mundo sabe que virou o Carille hoje. É técnico que pula de times que estão brigando aí pelo rebaixamento. E voltando ao Diniz, porque o Corinthians não foi atrás de um Galhardo ou de um técnico europeu? Cara, os times que estão brigando no topo, os técnicos não são brasileiros. Vamos ser realistas. O último foi o Felipe Luiz, mas ou é o Abel Ferreira, português. O do Flamengo hoje, que era do Cruzeiro também. Então, putz, como é que é o nome? Esqueci. Foda-se também. Vou lembrar agora também não. Jardins. Cara, tá na hora do Corinthians, do tamanho que é também, ir atrás de um técnico que não seja brasileiro.
se perceber que os brasileiros já estão ultrapassados. Você tem ali uma leva de treinadores brasileiros que você achou que ia estar no nível X e não chegaram nesse nível ainda. Por mais que eu ainda goste de muitos dele, eu acho que o Rogério é um técnico que tem muito a evoluir. Eu gosto do trabalho dele, mas não tem como ele vir treinar o Corinthians por ser ídolo máximo do rival do Corinthians, que é o São Paulo. Tirando isso, cara, eu não vejo outros técnicos para trabalhar no Corinthians. Tinha um Felipe Luiz, só que o Felipe Luiz já falou que não quer treinar mais no Brasil. Ele vai fazer a prova ali para ir para Europa. É o objetivo dele. Por mais que eu acho que talvez ele se provar em outro time aqui seja bom, porque ele só tem um trabalho. Será que ele é bom? Não sabe. Será que ele é o Felipe Luiz que ganhou a Libertadores ou é o Felipe Luiz que começou mal o ano com o Flamengo? Então é isso. Infelizmente, o Diniz é o novo técnico do Corinthians. Não sei até quando vai durar. Espero que não muito. E espero que, se for mandar embora, quando for mandar embora, traga alguém bem. Não sei, Vojvoda era uma melhor opção que o Diniz, né? E dava pra ter trazido o Vojvoda, né? Você tem ali a diretoria com o Vojvoda, você tem uma relação até mais ou menos, né? Já trabalharam junto no Fortaleza. É isso. É uma contratação que não tem lógica alguma. Não tem nada que você olha pro Diniz e você acha que bate com o torcedor corintiano ou com o time do Corinthians. Não é torcer, né? É torcer pra o time se encaixar. Não vou ser aqui engenheiro de obra pronta, falar que só vim reclamar depois que começar a dar problema, porque é algo que é fácil de decifrar. Sempre acontece isso, então a história é assim. Você não cometeu um erro, você vê os erros passados. E os times que contratam o Diniz é sempre essa mesma história. Vai começar bem, depois vai começar a não ir tão bem, vai chegar no momento que vai estar um caos. Ele vai ter que mandar embora. É isso. Mais um ano que o time provavelmente não vai brigar por brasileiro. Mais um ano que eu acho que também não vai ganhar Libertadores. E um ano que eu estava com expectativa lá em cima pelo final da temporada passada e o começo dessa, né? Ali com. Mas depois, quando foi eliminado no Paulista, também já começou a cair a ficha. Esse é torcer. Sempre vou torcer, óbvio. E é isso. Não tem muito o que falar. Tomara que também que os jogadores comecem a jogar bola de verdade, que estão uma pouca vergonha. Andaram em campo com o Dorival. Tava na cara que não estavam entregando o máximo que poderiam entregar. Então, se o Diniz pelo menos conseguir mostrar quem tá fazendo o corpo mole ali, já vai ser um bom caminho. Só que eu não vejo o encaixe no jogo dele, principalmente pelo goleiro, que é um baita goleiro. O Hugo é um excelente goleiro, um dos melhores goleiros no Brasil hoje. Só que sair com os pés não é a dele, né? E não vejo problema nisso também. Isso aí, vamos torcer. E torcer pra notícias boas, né? Que é difícil, cara. Ser corintiano ou é notícia ruim, atrás de notícia ruim. Mas pelo menos não é igual no passado, que as notícias eram de envolvimento com crime organizado. Pelo menos esse ano tá um pouco melhor. Pelo menos voltou a ser as notícias ruins, ser contratação de técnico, de jogadores. É isso aí. Até uma próxima. Não esquece de deixar um like, comentar no vídeo, compartilhar. Até mais.